Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as figuras geométricas planas. A gente já aprendeu sobre os sólidos geométricos, que são aqueles que a gente tem a visão espacial, né? Que a gente tem a visão dele de um todo. Então a gente vê o lado de baixo, o lado de cima, atrás, na frente, tá? Essas figuras planas, essas figuras geométricas planas, praticamente tudo que a gente olha ao nosso redor lembra o formato dessas figuras. Então, dá uma paradinha agora e observa assim o que está ao redor de vocês. Vocês vão ter alguns objetos dentro de casa que vão lembrar essas figuras, né? Um quadro, o guarda-roupa, algum móvel que está na cozinha, não sei o lugar que vocês estão, né? Então dá uma paradinha e observa. E começa a associar esses objetos com o formato das figuras que vocês conhecem. Então aqui no livro a gente vai ter um exercício onde vocês têm que ligar os pontos, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, eu tenho o ponto A, B e C, então eu vou ligar o A com o B com o C e o C com o A. Fechei a minha figura. Aqui eu vou ligar o A com o B com o C com o D e o D com o A. Também fechei a minha figura. Lembra na outra aula que eu expliquei o nome do encontro dessas linhas aqui, ó, esses cantinhos? O nome deles são as vértices. Então, são as vértices dessa figura plana, tá? Aí nós temos os lados, que são as arestas, os lados não, desculpa, essa linha que une e forma a figura são as arestas, e a gente tem os lados, né? Que se fosse uma figura em 3D, a gente teria os outros lados. Então aqui, ó, o encontro dessas linhas são as vértices. Então aqui dentro deste quadrado eu tenho quantas vértices? 4 vértices. Neste triângulo eu tenho 3 vértices, certo? Eu vou mostrar para vocês alguns objetos que eu tenho em casa, que eu separei aqui para vocês, que lembram algumas dessas figuras geométricas, tá? Eu tenho aqui, ó, o relógio, ele lembra um círculo, certo? Tenho a minha fruteira, que lembra um quadrado, tá? É uma figura geométrica que tem 4 lados. Se eu virar assim, ele acaba lembrando um losango. Apesar que o losango ele pode também ser mais compridinho, tá? Ele não precisa ser assim totalmente quadradinho. Tenho um chocotone, né? Que tem muita gente que gosta. Trufado, olha que delícia! É brincadeira, tá? Essa figura aqui, ó, vamos olhar só a parte da frente. Tá vendo? Ela tem aqui os dois lados iguais, embaixo um pouquinho maior e em cima um pouquinho menor. Lembra um trapézio, tá? E esse baleiro, aqui ó, a tampa do baleiro é uma figura com 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura com 6 lados é um hexágono, tá? E este baleiro dentro, as divisórias dele, aqui ó, lembra um triângulo, certo? Por isso que eu falei, tem vários objetos dentro de casa que vão lembrar algumas figuras geométricas, tá ok? Aí, vamos lá. No livro, tem aqui, as figuras que você desenhou são chamadas de polígonos. São essas daqui, certo? Dependendo do lado, número de lados
dessas figuras, elas recebem um nome específico. O triângulo é uma figura de 3 lados, tá? 1, 2, 3. Só que o triângulo, ele pode ser de 3 formas. Nós temos 3 tipos de triângulo. O triângulo equilátero, que são 3 lados iguais. As medidas dos lados são iguais. O triângulo isósceles, ele tem só 2 lados iguais. Aqui são os 3 iguais, aqui são os 2 iguais. E o triângulo escaleno, as 3 medidas são diferentes, tá? Então assim, se eu perguntar para vocês quais os tipos de triângulo que eu conheço, que existe, são esses 3 tipos, tá? São 3 figuras diferentes que são chamadas de triângulo, mas por causa das medidas dos lados, elas recebem nomes diferentes, tá? A mesma coisa acontece com os quadriláteros. Eu tenho várias figuras que têm 4 lados, por exemplo, essa que eu mostrei. Tem 4 lados. Mas o formato é diferente deste outro que também tem 4 lados. Tá vendo? Então, para cada figura de 4 lados, nós damos nomes diferentes. Então, a gente tem o quadrado, aqui. Nós temos o retângulo, que ele é mais compridinho. O losango, aqui, tá? Ele é mais compridinho. Eu só virei essa figura aqui para vocês, ó, ao contrário, assim, para vocês terem uma ideia do que é o losango, tá? Na bandeira do Brasil, a gente tem aquela partezinha do meio, lembra? Que ela é pintada de amarelo. Então, aquela ali é um losango. Aliás, ali dentro da bandeira a gente encontra, né, o retângulo, a gente encontra o losango e no meio o círculo. Aí nós temos o trapézio, que é aquela figura que eu mostrei pra vocês do chocotone, né? Da caixinha do chocotone. Aqui, tá vendo? Ela é um pouquinho maiorzinha embaixo do que em cima. E o paralelogramo, ele tem os lados paralelos. Tá vendo? Este daqui com este daqui e este daqui com este daqui. São os 2 lados paralelos. Todas elas são figuras de 4 lados. Então, a gente não pode chamar tudo isso de quadrado, né? Então, essas figuras de 4 lados, a gente chama de quadriláteros. Então, desculpa. Então, os quadriláteros têm essas divisões, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, como está dividido o triângulo, ou quais são os triângulos, né, que a gente conhece, são esses tipos de triângulo. E os quadriláteros são esses daqui, todos têm 4 lados, 4 vértices, ó, tá? Os triângulos têm 3 vértices. Então, esses daqui são os quadriláteros porque tem 4 lados. Só que como a figura muda, né, o jeito dela, então ela recebe nomes diferentes para poder diferenciar tudo de um quadrilátero. Para não chamar tudo de, tem 4 lados, é um quadrado. Não. Tem 4 lados, é um quadrilátero. Mas dependendo da figura de 4 lados, ela recebe um nome específico. Mais para frente vocês vão aprender o nome de outras figuras com vários lados, né? Eu mostrei para vocês aqui este aqui de 6 lados, que é o hexágono. Aí tem a figura de 8 lados, que é aquele onde os lutadores lutam ali, o octógono, né? São 8 lados, tá? Bom, pessoal, aí nós vamos falar um pouquinho sobre agora a circunferência. Se eu pegar uma moeda ou pegar o meu relógio aqui e fizer o contorno, eu vou ter uma linha fechada, ó, tá? Lembra das linhas abertas e linhas fechadas? Fechei aqui a minha figura. Isso aqui é uma circunferência, tá? Quando eu tenho uma linha fechada,
toda que formou o círculo. Dentro, eu tenho a parte interna, que é o interior dessa minha figura. Então, quando eu tenho a circunferência e o lado interno, eu posso chamar isso aqui de círculo. Mais pra frente também, nos próximos anos, vocês vão aprender a medir a circunferência, tá? A medida disso aqui. Agora não vem ao caso para não confundir a cabecinha de vocês. Mas, então vamos dar uma retomada, tá? Os sólidos geométricos são aqueles que a gente consegue ver o lado de baixo, o lado de cima, a parte de trás, tá? São todas as partes de um sólido. Quando a gente fala de figuras planas, são essas daqui que a gente só vê, aqui ó, a gente só vê a face, tá? Eu não tô conseguindo enxergar os outros lados como se fosse isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui seria um sólido geométrico, porque eu consigo ver todas as partes. Mas não, eu tô falando agora só da figura plana, que é essa parte aqui, tá? Então, sólidos geométricos, figuras planas, as vértices são os encontros das linhas, que são os cantinhos, tá? Ó, aqui, cada risco, cada reta, né, que a gente usa para preencher esse desenho, essa figura, são chamadas de arestas, ok? O triângulo, ele está subdividido, né? Nós temos um título e o subtítulo. Então, quando a gente tem um texto que tem um título, é o que vai tratar no capítulo inteiro. Os subtítulos, ele está explicando aos poucos o conteúdo todo. Então, aqui nós temos o triângulo e as subdivisões do triângulo, que são, né, em como ele está dividido. O triângulo está dividido em 3 tipos de triângulo. Os quadriláteros, a mesma coisa, tá? Os quadriláteros são figuras de 4 lados, mas que dependendo do formato, ela recebe um nome diferente, tá? Então, esses daqui são as subdivisões dos quadriláteros, tá ok? O círculo, ele faz parte, né? Para formar um círculo, nós temos a circunferência e o interior, tá? Aqui eu tenho um círculo, ok? Então, para casa, pessoal, vocês vão fazer a página 100 e 101, tá? Aqui em cima, ó. Para casa, página 100 e 101. Na página 102, eles estão dando uma dica de como vocês usarem o computador para brincar, né? Fazer figuras geométricas. Tem esse site aí, esse link que acho que eles deram, que vocês podem entrar e tentar brincar, fazer. Ou tem outros aplicativos também que vocês possam, né, utilizar por aí, brincando. Aproveitar que está em casa, né, tá na quarentena, se tiver um tempinho livre, se não for atrapalhar pai e mãe, né, que tá trabalhando também, vocês podem usar o computador e tentar ir formando as figuras geométricas e associando, estudando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijo, até a próxima!